em comemoração aos 11 anos do nosso programa, dando início à nossa série de entrevistas especiais. Estamos em contato com ele, que vai nos explicar um pouco mais sobre a carreira diplomática, ele que é diplomata, também deficiente visual, José Vitor de Carvalho, ou simplesmente Vitor Carvalho. Vitor, uma boa tarde, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, Felipe, obrigado pelo convite, muito feliz de poder falar, sobretudo nessa circunstância de 11 anos de comemoração do programa no ar, o que é um feito, né? Eu fico muito contente de saber que um programa dedicado à inclusão tem 11 anos de sobrevida, né? O que é um sinal de que a mensagem chega longe, tem alcance, enfim, tem muito o que fazer na área, vocês sabem, mas é muito bom que o programa permaneça por esse tempo. Agradeço, muito feliz e à disposição aqui. Obrigado. Nós agradecemos. Vitor, como que você decidiu estudar para ingressar na carreira diplomática? Felipe, é uma história longa. Eu sou formado em Ciências da Computação, né, que é uma área bastante inusual para a diplomacia. É possível ser diplomata com qualquer formação superior, mas evidentemente os cursos que mais são frequentes para quem é diplomata são os da carreira de humanos, né? Eu me formei em Ciência da Computação, tenho deficiência visual desde criança, mas tive um agravamento bastante sério há cerca de 3 anos, né? E eu já tinha deficiência visual desde sempre, me formei em Ciências da Computação em São Carlos, a minha cidade, na Universidade de São Paulo. Trabalhei por um bom tempo na área com computação e num determinado momento eu me senti profissionalmente insatisfeito, achei que eu gostaria de fazer coisas diferentes daquelas e aí, enfim, resolvi prestar o concurso para entrar no Itamaraty, acabei entrando em 2003. Mas foi um certo impulso mesmo, acho que de vontade de fazer outras coisas, de variar, de sair um pouco da minha área de formação, em que eu sempre tinha trabalhado, e isso me motivou a fazer. Inclusive, você tem um mestrado na área da internet. Olha, na verdade não, olha só, eu tenho graduação mesmo, eu não fiz mestrado. Quando eu me formei, eu fui rapidamente para o mercado de trabalho, trabalhar mesmo em empresas privadas. Eu trabalhei na Itautec em São Paulo, por exemplo, trabalhei em uma consultoria em Campinas, trabalhei como freelancer em algumas coisas, cheguei até a participar de uma licitação fazendo o protótipo da urna eletrônica, isso nos anos 90. Então eu fiz muitas coisas na área de computação mesmo, mas nada especificamente acadêmico. Então, na área de computação, eu só tive graduação. Ao entrar no Itamaraty, sim, na época, o curso do Rio Branco, que é o curso preparatório dos diplomatas, tinha uma versão de mestrado, então eu acabei fazendo mestrado no Rio Branco. E aí sim, eu fui fazer mestrado falando sobre governança da internet, para tentar, né, governança internacional da internet, para um pouco aproveitar a minha experiência em informática e juntá-la ao meu trabalho como diplomata, né? Era uma discussão relevante internacional naquele momento, você segue sendo, mas naquele momento era uma discussão que se formava ainda, estamos falando de 2004, 2005. Então eu fiz um mestrado, mas esse mestrado já não foi na área de computação. Ele falava sobre internet, mas da perspectiva diplomática mesmo. Quais são as principais dificuldades para se ingressar na carreira diplomática, né? Tem todos os testes. Quais são as principais dificuldades? Olha, eu acho que o concurso do Itamaraty, eu vou primeiro falar para você das características gerais, né? Aquilo que eu imagino que são dificuldades para qualquer pessoa que venha prestar, né? O concurso do Itamaraty é um concurso muito eclético na formação, ele exige conhecimentos de áreas muito diferentes, né? Então você tem que ter um bom domínio de idiomas, né? Variam os idiomas que são exigidos a cada momento, mas enfim, idiomas estrangeiros, às vezes espanhol, inglês, o francês, exige conhecimento de história, geografia, relações internacionais. O concurso vai variando, eu evidentemente prestei há mais de 20 anos, então não estou perfeitamente atualizado a respeito do concurso, mas acho que essa
essa é a principal dificuldade. É um concurso muito singular, de uma diversidade de matérias muito grande. Então, quem vai se preparar para o Itamaraty, ao contrário do que acontece com outros concursos públicos, tem que estar muito focado nele, porque há um corpo comum nos concursos públicos de matérias que você estuda que servem para diversos concursos. No Itamaraty, então, por exemplo, algumas matérias da área de direito têm muita utilidade em concurso público, direito administrativo. Aliás, direito é uma das coisas que entram no Itamaraty, mas sobretudo internacional. Mas então quem vai estudar para o Itamaraty só estuda para ele, né? É um estudo que geralmente se presta menos a outros concursos. Então, exige um tipo de dedicação, né? Isso eu estou falando especificamente da carreira de diplomata, um tipo de dedicação que aqui eu tenho, né? É um tipo de dedicação muito específico. Agora, há outro concurso também, há outras carreiras dentro do Itamaraty que não são de diplomata, são outros funcionários públicos com um perfil mais administrativo também, é também uma possibilidade. Isso é falando das características gerais, né? Sem entrar em detalhe, que depois a gente pode falar, sobre como é que entrar no Itamaraty e trabalhar tendo algum tipo de deficiência. Acho que eu tenho alguma referência geral, mas evidentemente a minha experiência pessoal é trabalhar com deficiência visual, né? No meu caso, baixa visão, mais ou menos moderada quando eu entrei, e até uns 3 anos, e agora num grau já mais grave de deficiência visual. No caso, ainda que essa questão do diplomata, todo diplomata, ele pode se tornar um chanceler, ou são variáveis diferentes, são concursos diferentes? Não, na verdade você não tem concurso para chanceler, né? O nome que a gente dá de chanceler é o ministro das relações exteriores do país, né? O chanceler é o ministro. É que a gente tem vários nomes. A chancelaria, por exemplo, é o nome como a gente dá a algum ministério ou secretaria das relações exteriores. Chancelaria é o órgão no país que faz o papel de Ministério das Relações Exteriores. Agora, o chanceler é uma pessoa em cada país, que é, naquele momento, quem exerce o cargo de ministro das Relações Exteriores ou seu equivalente, né? Tem países em que, em vez de ministro, chama secretário e tal, mas esse é o chanceler, que em geral, e no Brasil também, não é obrigatoriamente um diplomata. No Brasil tem até tradição de que os chanceleres sejam diplomatas, mas às vezes não são, né, e não é obrigatório, né? O presidente da República escolhe o chanceler como escolhe qualquer um dos seus ministros, né? Então a gente tem um nome chancelaria, que é o Ministério das Relações Exteriores, do Brasil ou de qualquer lugar. Mas chanceler é essa pessoa só, essa figura única. Okay. Diplomata é uma carreira, quer dizer, já diplomata é um funcionário público concursado, no caso do Brasil, nem em todos os lugares os diplomatas são concursados, mas é um funcionário público que trabalha na chancelaria, ou nas embaixadas, ou nos consulados, né, nos postos no exterior, que trabalha na sua capital ou no exterior. Esse é o diplomata. Aí é uma carreira que aí tem muita gente, quer dizer, né, e essas pessoas, enfim, têm uma carreira, têm graus diferentes, uma progressão de carreira e tal, e o nome geral da categoria é diplomata. No seu caso, você responde pela divisão México, Caribe e América Central. Na verdade, eu respondo pela divisão de México e América Central hoje, né? Hoje eu sou o chefe da divisão de México e América Central, o Caribe é uma outra divisão, né, do Ministério, né, próximo à minha área, mas essa é a função que eu exerço desde 2021, mas só para você ter uma ideia, quer dizer, eu já trabalhei no Itamaraty logo depois que eu saí do Instituto Rio Branco, eu trabalhei na divisão de Ciência e Tecnologia, onde eu também fui cuidar dos temas ligados a tecnologias digitais, ao regime internacional da internet, etc. Depois trabalhei na Embaixada do Brasil em Roma, e lá eu cuidei de setor econômico, de cooperação educacional, que tinha um programa interessante na época. Depois trabalhei no Uruguai, em Montevidéu, com assuntos do Mercosul e da ALAD, que é uma outra organização. Depois estive na Bolívia durante 3 anos, trabalhando no setor econômico e promoção comercial. Então, para você ver que a gente, dentro da carreira, se movimenta não só entre o Brasil e o exterior, mas a gente, no Brasil, tradicionalmente, se movimenta bastante também em relação a temas, né?
Assim como o concurso é muito eclético, a carreira também é. A sua atividade profissional, em geral, traz uma variação muito grande de áreas em que você vai trabalhar. Algumas pessoas podem se especializar um pouco mais em algumas áreas, como tem tradição de gente que se especializa em meio ambiente, em economia, por exemplo, mas a maior parte das pessoas também não é especializada em termo. Mas essa é a minha função hoje mesmo, de chefe da divisão de México e América Central. E quais as adaptações que você teve que fazer, levando em conta que sua visão, né, decaiu muito hoje? Você se utiliza de algum leitor de tela, algo específico? Sim, Felipe. Quando eu entrei no Itamaraty, por exemplo, até, na verdade, os últimos 3 anos, eu tinha visão baixa, jamais dirigi, por exemplo, né? Eu costumo brincar que eu salvo vidas não dirigindo, e também tinha, ao fim, algumas adaptações mínimas, por exemplo, usando telescópios acoplados a óculos, esse tipo de montagem óptica que a gente tem para poder ver a distância e tal, mas eu não usava bengala, hoje eu uso bengala verde, eu tinha, enfim, digamos, uma funcionalidade bastante razoável sem muitos equipamentos, e foi assim. A partir de 2021, eu inclusive tive um descolamento de retina, tive que fazer 2 cirurgias, foi um processo complicado, eu passei a precisar usar alguns recursos no trabalho, como por exemplo o computador, né, eu não chego a usar leitor de tela, mas usar muito ampliador, alto contraste, algumas coisas assim, eu uso hoje. Para ler material impressos, eu uso aquele tipo de equipamento, né, de apoio que você põe na mesa ali, passa, ele tem uma câmera, projeta aquilo na tela. Inclusive, nós tivemos um longo processo no Itamaraty para conseguir adquirir esse equipamento, que essa é uma das coisas, né, só para fazer um comentário lateral aqui. A administração pública não, né, e sobretudo no Itamaraty, não tem muitas pessoas com deficiência, o que implica que fazer compra de algum equipamento específico para quem tem deficiência é um processo inusual no Ministério e tem a morosidade típica de processos inusuais, né? Não anda tão rápido quanto a gente gostaria. Mas, enfim, eu uso esse tipo de coisa. Agora, o meu espaço de trabalho tem essas adaptações relativamente mínimas, mas, claro, né, eu tenho alguma dificuldade hoje de mobilidade, por exemplo. Dependo de bengala verde, eu uso para me locomover, então, para fazer viagens, eu sempre preciso pedir algum tipo de apoio em aeroporto, enfim, aquelas coisas que são, enfim, típicas de quem tem deficiência visual mesmo, né, com algum grau de gravidade. Dos locais que você conheceu, que você trabalhou, qual era a sua percepção em relação à acessibilidade, as formas de inclusão dos locais? Olha, isso é uma coisa interessante, né? Porque eu trabalhei em 3 países muito diferentes. Eu trabalhei, né, no exterior, ou seja, tirando o Brasil. Eu trabalhei na Itália, no Uruguai e na Bolívia, né, que são países de nível de desenvolvimento diferentes. A Itália é um país desenvolvido, tal, Roma, um país na média rico. O Uruguai, que é um país para padrões nossos aqui, com um nível de renda bom, sem ser exatamente um país desenvolvido, mas com um nível de renda alto, na média superior ao do Brasil, inclusive, e a Bolívia, que é um país já com renda per capita mais baixa, com deficiências de estrutura mais claras, né? E a gente, agora, a gente percebe que há algumas diferenças, por exemplo, mas curiosamente, ali onde eu morava, assim, a Itália não é um lugar onde você vai esperar, né, por exemplo, na Europa, lá que o trânsito vai ser mais camarada com quem enxerga mal, né? Na Itália, por exemplo, não era. Você não tem um trânsito muito inclusivo. Talvez em outros países europeus desenvolvidos você tenha um trânsito melhor, que te permita atravessar a rua melhor. A Itália não era muito assim, mas em geral, e também a gravidade da minha visão do meu quadro era menor, né? No Uruguai, você tinha, eu acho que as condições mais ou menos comparáveis da Itália, apesar do nível de renda ter uma diferença razoável, né? São 2 países também, isso é interessante. A Itália e o Uruguai são 2 países com uma média etária da população elevada, né? Os italianos, o que deveria fazer com que houvesse maior preocupação com a inclusão, né? Evidentemente, a incidência
de deficiências aumenta com a idade, né? E o terceiro país é a Bolívia. Realmente você tem problemas maiores, lugares mais acidentados, sinalização mais precária, mas nenhum desses países tinha, por exemplo, mesmo La Paz, onde eu morei, tinha um problema de violência urbana muito sério, em que você, tendo deficiência, se sentisse vulnerável, por exemplo, né? Podia acontecer, mas não me dava essa sensação de vulnerabilidade por ter deficiência. Agora, o fato é de que nesses três países eu ainda tinha um grau meio moderado de deficiência, que talvez atenuasse a minha situação. Eu fico imaginando que hoje, ao tentar ir para o exterior, essa será uma questão, para mim, muito mais relevante, né, e que demandará, inclusive, mais do Ministério em termos de adaptação das minhas funções às minhas características atuais, né. A adaptação que eu requeria por parte do Ministério era muito pequena antes, agora isso tende a ser diferente. Em La Paz, você teve alguma dificuldade com a questão do ar? Em La Paz, não, eu não tive. Você sabe que eu não tive, não. Né? Aí muitas pessoas têm, né? Aquela coisa, quando você chega em La Paz, você de fato vai sofrer um pouco, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas mesmo quem, como eu, por exemplo, tinha pouquíssimo problema de adaptação com o ar, percebia que eu perdia fôlego. Mas, tirando isso, você fica um tempo lá, o seu organismo se adapta, né? Tem uma adaptação do sangue, inclusive, que o sangue, em geral, se torna um pouco mais concentrado em hemácias, né? Para compensar justamente a deficiência de oxigênio no ar. Tanto que você já deve ter visto que corredores costumam treinar em altitude para melhorar a eficiência cardiorrespiratória, né? E o organismo se adapta mesmo. Algumas pessoas vão ter problemas, tem gente que tinha problema digestivo. Eu até que me adaptei bastante bem a La Paz, e o meu esporte, o esporte que eu gostava de fazer, sempre gostei de fazer, era justamente correr. E eu corria em La Paz, né? Tinha lá um lugar adequado para eu correr, a minha visão era bem melhor do que é hoje, eu podia correr sem guia, nem nada, e eu tinha hábito de correr lá e ia tudo bem, né? Não tinha. Aí eu voltava para cá de vez em quando, corria, que era uma maravilha, né? Parecia que o meu desempenho era bem melhor. Então, assim, isso é um problema para algumas pessoas, sobretudo na chegada, né? Porque o organismo está desadaptado, e evidentemente quem tem diagnóstico de problema cardiorrespiratório deve evitar, enfim, é melhor evitar a altitude, que aí, né, tem problema de pressão, enfim, aí a situação pode ser mais complicada. Mas eu, pessoalmente, não tive grandes problemas, não. Então, nós gostamos do mesmo esporte, que eu também sou corredor também, faço uns corridas aqui em São Paulo, né? Inclusive, domingo, farei aí a Corrida dos Bombeiros, né? Os 10 quilômetros da Corrida do Bombeiro. Olha aí. Meu médico me falou que eu não devo mais correr por causa do impacto mesmo. Ele tem medo que a minha retina descole de novo. Então, ele disse, é melhor você não correr, você tentar procurar algum exercício sem impacto. Que para mim enfim, vamos fazer, né? Mas que eu gostava de correr era o que eu gostava mesmo. O esporte que eu me sentia melhor era correndo. Sempre foi. E na carreira diplomática, além daqui do Brasil, do Maximiliano Fraga, o senhor teve contato com outros diplomatas também com deficiência? Olha, nós temos até, não sei, você chegou a entrevistar o Marcos? O Marcos é uma pessoa bem interessante. Não, infelizmente não consegui esse contato. Não, eu posso tentar facilitar um contato com ele, vamos ver. Mas, enfim, tem o caso do Marcos também, que é cadeirante, e nós temos outras pessoas, outros diplomatas e outros funcionários do Itamaraty também com deficiência, né? Se você for olhar, né, para as dimensões do Ministério, a gente, evidentemente, é um percentual muito abaixo da média que a gente representa na sociedade, né? Se você for ver na sociedade, aí algumas estatísticas vão estimar as pessoas com deficiência entre 15%, 20% da população em geral. Evidentemente, no Itamaraty, considerando diplomata, oficial de chancelaria, assistente de chancelaria, que são as carreiras, o percentual de participação de pessoas com deficiência está muito abaixo disso, né? O que significa, sim, que é necessário a gente, no Ministério, tomar providências para aumentar, para tornar o Ministério mais inclusivo para o ingresso das pessoas nos concursos, né? Mas há mais pessoas com deficiência, sim, com diversidade muito grande de deficiências, enfim, pessoas com Asperger, por exemplo, né, com alguma... autismo? Autismo, algo no campo do autismo, né, a gente tem bastante gente também, e temos inclusive no Itamaraty um grupo de pessoas, né, uma comissão que havia sido criada, eu acho que em 2013, 2014,
que representava junto à administração os interesses e as questões relacionadas à deficiência, das quais participavam basicamente pessoas com deficiência que são funcionários e pessoas que têm dependentes com deficiência e estão na carreira e tinham alguns interesses em relação à assistência médica, né, exterior e tal. E, evidentemente, o número de pessoas, de funcionárias com dependentes que têm deficiência é muito maior do que o das pessoas com deficiência. Porque é isso, né? Ter alguém com deficiência na sua família, né? Ter um filho ou uma filha com deficiência é algo que acontece na loteria da vida, né? Ter deficiência e conseguir entrar no Itamaraty é algo já muito mais difícil por conta dessas barreiras que eu comentei. Mas esse grupo foi criado em 2013 ou 2014, eu acho, mais ou menos nesse período. Chegou a ser desativado durante o governo Bolsonaro, havia menos boa vontade com isso. Foi reativado em 2023 agora, já dentro de uma conformação diferente. Então, nós voltamos a ter um canal formal de interlocução com a administração do Ministério para tentarmos tratar das questões que dizem respeito aos nossos interesses, né? Eu acho que tem ainda, a gente tem uma grande lista de coisas que nós gostaríamos, de que nós já pedimos, estamos esperando providência, a possibilidade da administração, tem coisas que a gente virá a pedir mais adiante, né, que nós estamos pensando. Mas, enfim, há mais gente, sim, com deficiência no Itamaraty e com diversidade de deficiência, né? Preciso lembrar o concurso, tanto o concurso para diplomata quanto o concurso para oficial de chancelaria, são os dois que o Ministério faz hoje para essas duas carreiras, tem, de alguma maneira, contemplada a previsão de cotas para pessoas com deficiência, porque, inclusive, a lei prevê isso, né? Agora, evidentemente, há problemas para tornar isso eficaz, né? Então, você imagina, né? A depender da deficiência, a pessoa precisa de uma prova adequada para a sua condição, né? Formato de prova, às vezes tempo, e são coisas muito variáveis, né? E até, você imagine, né, que a gente que tem deficiência visual, às vezes vai ter dificuldade até ter acesso a material preparatório para prestar o concurso, né? Não é toda a bibliografia que é acessível, né? A gente tem hoje a revolução do e-book, que facilitou muito para a gente ler, para quem, né, mesmo, acho que, mas imagine livro em braille, por exemplo, de relações internacionais, de história, de geografia, evidentemente é um desafio você ter acesso a uma bibliografia adequada, contemporânea, atualizada, com preços acessíveis, para que as pessoas possam se preparar para o concurso, né? Então, enfim, as dificuldades para ingressar no Itamaraty não são pequenas, né? E uma vez que você ingressa também, acho que tem inúmeras adaptações para serem feitas no Itamaraty, até do ponto de vista predial mesmo, na infraestrutura que nós temos. Eu acho que aí é uma questão de a gente ir notando, né, as tantas deficiências que tem, a diversidade enorme que há entre elas, as soluções muito diferentes que cada tipo de deficiência exige, e isso ir sendo adequado no Ministério, né, porque não é aquilo. Em geral, as pessoas não vão preparar antes o ambiente para a pessoa que tem deficiência chegar, né? Seria o ideal, todos nós gostaríamos, mas a gente sabe que o mundo não funciona assim, né? É quando você chega, é que você vai, pronto, ó, tô aqui, e aí, como é que vai funcionar para mim, né? E você sabe como é que são as coisas, né? Por aí, acho. Basicamente, nós que se adaptamos ao mundo e não ao mundo nosso. Exatamente, basicamente a gente se adapta ao mundo, cobra as coisas, mas é muito isso mesmo, né? A gente, inclusive, acho que o outro lado da preparação é a gente se preparar mesmo para lidar, né? Ter essa atitude de disposição a dialogar com as pessoas, a cobrar das pessoas quando necessário, às vezes com mais firmeza ou menos. Olha, quem está falando é um diplomata, né? Mas às vezes a gente tem que cobrar e saber interagir com o meio, né, sem inviabilizar as causas que a gente quer, mas também sem se conformar com qualquer coisa, né? Enfim, e tentar fazer isso da maneira mais fluida possível, né? Não é uma equação simples de resolver, né? Por você já ter trabalhado em 3 países, ocupado funções importantes
Você se considera hoje, sendo um diplomata com deficiência, um espelho para as outras pessoas? Olha, eu tenho uma certa dificuldade de me enxergar como espelho, assim, né, de me colocar nessa condição de ser exemplo para os outros, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa que pode trocar experiência com os outros, né? Que tenho experiências que são interessantes, que eu posso trocar, que eu posso receber dos outros também. Eu não tenho muita disposição, assim, não é muito meu jeito de lidar as coisas, de querer me colocar como alguém que é um exemplo, né? Não é a minha maneira de perceber as coisas, é a minha maneira de estar no mundo, de me sentir no mundo. Mas acho que trocar experiências, sim. Eu acho que tem coisa que eu sei, que eu aprendi, que eu descobri, tem coisas que são minhas opiniões, que às vezes serão certas para algumas pessoas, para outras não, porque eu acho que também tem uma coisa, né, Felipe, que é uma questão de estilo mesmo, né? Não é porque as pessoas têm deficiência que elas têm que buscar a mesma maneira de lidar com as suas deficiências na sociedade, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que costumo brincar com o fato de eu enxergar mal, né? Para mim, funciona, para mim ajuda, quebra a barreira de as pessoas falarem desse assunto comigo. Mas isso tem, acho que, a ver com a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Eu costumo ser uma pessoa brincalhona. E isso tá na minha vida em tudo, tá na minha vida na maneira como eu lido com a minha deficiência. Mas talvez isso não sirva para os outros, né? E não é uma questão de ser certo ou errado, é de ser algo que quadra com você. Então, assim, eu tenho clareza de que eu tenho uma trajetória rara, né, uma trajetória inusual, poucas pessoas acho que eu conheço que terão uma trajetória parecida com a minha, não deve ter tantas, mas eu não quero ter a pretensão de dizer que é assim, porque eu tenho uma sabedoria incomum para transferir para os outros e que eles devem aprender comigo e que eu vou ser modelo para alguém, né? Também tem muitas coisas que independem de algum talento meu que interferiram e me permitiram ter essa trajetória, né? A gente, né, sabe o país em que a gente vive, os tanto de desigualdade que o país tem, né? E como mesmo pessoas que não têm deficiência encontram condições muito desiguais em termos de serem ou não favoráveis para que elas façam carreiras mais bem ou menos bem sucedidas, né? E acho que para as pessoas que têm deficiência essa falta de uniformidade na distribuição de oportunidades é algo muito mais intenso, né? A gente tem ainda mais variação de possibilidades na vida. Mas, enfim, eu acho que assim, a minha tentativa é de encarar as coisas dessa maneira. Durante quanto tempo uma pessoa pode permanecer na carreira diplomática? Olha, isso varia muito com o momento em que você ingressa, né? Eu, por exemplo, entrei bastante tarde na carreira, como eu comentei com você, enfim, eu trabalhei por, eu acho que 12 anos na área de informática mesmo, na área de informação até aí. Né? Então, normalmente, as pessoas vão ingressar no Itamaraty, vão poder ingressar no Itamaraty quando elas se formam, né? Você tem que ter um curso superior completo para poder prestar o concurso. Senão você pode, sei lá, pode prestar o concurso, mas aí se você não apresentar um diploma de nível superior, reconhecido pelo MEC, você não toma posse como funcionário público, né? Então, digamos, no limite, uma pessoa entrará aí, se entrar bem jovem, vai entrar com seus 22 anos, 21, 22 anos, né? E pode se aposentar compulsoriamente aos 75. Então, hoje, né, alguém que esteja ingressando muito jovem tem a perspectiva de trabalhar por mais de 50 anos no Itamaraty, né? Mas, enfim, agora, evidentemente, as pessoas podem adquirir o direito à aposentadoria antes, né? Mas o limite mesmo de permanência como funcionário do Itamaraty, seja diplomata, seja oficial de chancelaria e tal, é dado por isso mesmo. Não tem um limite máximo. Você não pode ser diplomata por mais tempo que isso, né? O limite está implícito nisso, né? Na idade compulsória para se aposentar e na idade mínima que se imagina que alguém terá que ter para ter concluído um curso superior. Qual a diferença do diplomata e o oficial de chancelaria? Tá bem. Bom, o diplomata é o funcionário encarregado, basicamente, de conduzir, de fazer o trabalho substantivo do Ministério em áreas, seja de relações internacionais, seja de negociações, seja de representação na embaixada,
ou as funções de algum consulado. O diplomata normalmente é a pessoa que assume as posições de tomada de decisão nisso e que lida com os temas substantivos. Os oficiais de chancelaria, né, e outras carreiras que estão no Itamaraty também, porque o oficial de chancelaria é a que permanece hoje fazendo concurso. Há outras carreiras no Itamaraty para as quais não se contrata mais gente, mas as pessoas que já ingressaram continuam. Mas são de natureza administrativa, né? São pessoas que vão operar eventualmente um sistema, que vão dar apoio, vão nos ajudar a redigir algum documento, etc. São funcionários de natureza mais administrativa. É uma outra carreira também. Evidentemente, eles, em muitos casos, vão fazer trabalhos que você vai dizer, bom, isso daqui é um trabalho que poderia estar sendo feito por um diplomata e vice-versa, né? Mas são duas carreiras de nível superior do Itamaraty mesmo, né? Mas elas têm essa diferença de perfil, né? Os dois são concursos para pessoas com formação superior, mas tem essa diferença de perfil mesmo. Uma tem um foco mais numa formação administrativa e a outra tem numa mais de política e decisória, né? São essas basicamente as diferenças. Nesses países que você trabalhou, qual, assim, foi a principal dificuldade que você teve, algum problema, assim, que você teve que tomar decisão como diplomata, assim, que foi mais difícil para você? Olha, eu acho que a gente não tem, assim, acho que é difícil eu singularizar uma situação específica, alguma decisão que eu tenha tido que tomar na carreira, né? E também tem um seguinte problema, né? Enfim, a gente, eu sendo diplomata, o Itamaraty mesmo dizendo para você, o diplomata tomador de decisão é uma carreira muito hierárquica, né? Então, normalmente as decisões, quando você está no embaixada, no posto, são sempre tomadas né, as decisões últimas são tomadas pelos chefes, né, se o embaixadora ou o embaixador que estiver no posto, por exemplo, é quem chancela alguma decisão de mais nível. Mas tem muitas histórias assim que é difícil tentar abordar para você, porque às vezes até elas lidam com algumas situações que é difícil de contextualizar, né, porque são muito específicas. Mas tem muitas situações muito interessantes, por exemplo, dos 3 países em que eu trabalhei, né, acho que acho que dá para contar uma história só para você ter uma ideia, né? A Bolívia é o país mais próximo ao Brasil e onde o Brasil é o país mais importante, né? Na época em que eu estava lá, a Bolívia é um país, um grande importador era um grande exportador de gás para o Brasil e a receita que a Bolívia obtinha com o gás para o Brasil era muito relevante para a economia boliviana e ao mesmo tempo o gás boliviano era muito relevante também para a indústria brasileira que usava o gás. Então era um país onde você percebia no dia a dia o quanto era importante o seu trabalho e o quanto um erro ou um acerto que você cometesse, né, uma decisão que você tomava de fazer algo ou de não fazer naquele momento, tinha reflexo imediato nas relações, né? Tem algumas coisas que são muito curiosas de você ver mesmo na intensidade do relacionamento. É meio difícil de eu pegar uma circunstância específica para te descrever, porque as histórias são sempre muito longas, né? Assim, a contextualização para te fazer de algum caso específico é um negócio que precisa ter uma certa afinidade. Mas eu diria para você, enfim, de modo geral, que para quem tem gosto por esses assuntos, é uma carreira extremamente interessante, né? Para quem tem gosto, eu acho que eu recomendaria, enfim, se a pessoa que está ouvindo aqui falar, puxa vida, talvez eu gostaria, que pegue algum livro sobre relações internacionais, pegue, por exemplo, o livro sobre história diplomática do Brasil do embaixador Rubens Recupero e leia. Se você gostar daquilo, é meio caminho andado para você gostar da profissão, né? E outra coisa que eu acho que é importante para motivar quem eventualmente tem interesse de entrar no Itamaraty é essa diversidade de experiências que você pode ter. Não é uma carreira isenta de sacrifícios. Quer dizer, você vai ser diplomata, você vai mostrar no exterior, você vai morar longe da sua família mais próxima, às vezes dos seus irmãos, dos seus pais, vai e volta, você vai fazer amizades, ficar um tempo com aquelas amizades no exterior, vai sair de lá e seu contato vai diminuir, tem vários sacrifícios, mas
se você consegue lidar com esses sacrifícios, o aprendizado e a diversidade de experiências que a carreira diplomática te dá é uma coisa de uma riqueza extraordinária mesmo. Eu acho que para quem acha que tem interesse nisso, acho que é algo interessante para averiguar, sim. Né? Tem muitas coisas muito legais de fazer. E, claro, as dificuldades fazem parte disso. Né? De repente você acha como é que eu vou tentar resolver esse problema, né? Isso, mas faz parte né, aquilo que era um perrengue num determinado momento, vira uma boa história para contar passados alguns anos. Essa questão familiar, como equacionar isso, né, de modo com que você não fique tão distante, né, e consiga ter esse contato? Claro que hoje a internet facilita, né? De uma certa forma. Exato. A internet facilita. E aí eu acho que você também tem que ter uma certa clareza de qual é o momento que você está na sua vida, né, e o que é a prioridade para você naquele momento. Né? Porque tem isso, você tem determinados momentos em que você fala, eu posso ir para o exterior, quero viver uma experiência no exterior agora e ficar mais longe do Brasil nesse período. Aí, por exemplo, você tem filhos que você gostaria que crescessem no Brasil e que se identificassem como brasileiros. Aí você vai passar uma determinada parte da infância e adolescência dos seus filhos no Brasil para que essa experiência fique marcada neles. Você vai escolher estar. Então é aquela coisa, né? Você pode amenizar um pouco essas separações, que eu acho que são típicas da carreira, né? Hoje, com esse tipo de recurso, imagina, quando eu entrei em Itamaraty, não teria a menor condição de a gente fazer essa entrevista como nós estamos fazendo hoje, né? Cada um num lugar. Hoje ela é possível. Quando eu ia para as minhas primeiras viagens para o exterior, eu ficava praticamente incomunicável, né? Só tinha e-mail para me comunicar com alguém da minha família, né? Logo depois aí apareceu o Skype, isso, aquilo, aí você já podia conversar. Mas essas coisas quebram um galho. Agora eu acho que a gente tem que ter clareza mesmo, né? Algum custo em termos de afastamento existe quando você faz, e aí você tem que ter a sabedoria de sair, escolher quando sair, escolher quando ficar, né? De uma maneira que funcione bem com a sua vida, né? Tem algumas coisas, por exemplo, você, dependendo do lugar onde você está, se você está num lugar de condições de vida muito difíceis, né? E existem países que são muito difíceis, você pode voltar ao Brasil com uma frequência um pouco maior, né? E aí visita a família. Você também pode, dependendo do lugar que você está, receber família. Você vai lá e traz a sua família, algumas pessoas que estão longe, amigos, para irem te visitar. Você tem algumas condições para atenuar isso, né, para lidar com esse distanciamento. Mas eu acho que esse distanciamento é parte inevitável do processo. Ela pode ser atenuada, você pode conviver, pode escolher os momentos em que vai se expor a isso, mas ele é meio parte da carreira. No caso, por exemplo, de um país em guerra, igual nós temos alguns casos, e aí você é chamado para seguir a carreira diplomática naquele país. Você pode declinar do convite ou não? A partir do momento que você é denominado, você tem que ir? Pode. No Itamaraty, basicamente, o que acontece é o seguinte: você nunca é obrigado a sair do Brasil, né, para lugar nenhum, e você só pode ser obrigado a sair, você só pode ser obrigado a ir para algum lugar que seja o Brasil, ou seja, pode ser que a carreira diga, olha, você já ficou tempo demais no exterior, agora é hora de você voltar para o Brasil. Então, assim, o único lugar ao qual você está efetivamente vinculado em algum momento da carreira, ou a qualquer momento pode estar, é o Brasil. Você não vai obrigado para nenhum lugar fora do Brasil, né? Você pode escolher ir, pode te dar alguns incentivos para que você vá para um país que está numa situação mais delicada ou não, né? Você pode ter esse tipo de estrutura na carreira, mas obrigatoriedade de sair nesse sentido, dizer, não, você tem que ir, digamos, você tem que ir para a Ucrânia agora que está em guerra. Isso não existe, né? Eu tenho inclusive um amigo que está na nossa embaixada em Kiev hoje, mas ele foi porque ele escolheu ir para lá, né? Foi uma opção dele e não algo imposto pelo Ministério, né? Então você tem esse tipo de circunstância. Ah, entendi. Hoje em dia, você pensa, ainda tem em mente em trabalhar também, voltar a trabalhar no exterior? Tenho, Felipe, tenho sim. Eu acho interessante, eu gostaria de ter essa experiência de novo, de ver como é que eu fico no exterior, como é que eu vou funcionar agora, né? Porque realmente foi aquilo que eu comentei com você.
eu tinha um grau de deficiência visual que era o de sempre, desde que eu era criança, e fui para o exterior com ele. Agora, e tive essa grande perda de visão estando no Brasil. Eu tenho sim o interesse, vou estudar como ir, quando ir, para onde ir. E acho, né, Felipe? E aí entram as coisas interessantes da carreira, né? Que ir para o exterior me permitirá, o Itamaraty me dará alguma flexibilidade para isso, que é algo que eu posso buscar negociar, ir para algum lugar no exterior cuja experiência em inclusão eu quero conhecer, né? Tal lugar é bom em inclusão para pessoas com deficiência. Aqui tem soluções que não tem no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho, só para citar um caso, tem uma pessoa que eu conheço que é um assistente de chancelaria, que é um colega de Itamaraty, que tem deficiência visual, como eu tenho, né? Ele enxerga pouco também, não sei exatamente comparar com a minha, e ele diz para mim, Vitor, Japão é extraordinário para quem tem deficiência visual. Ele me diz, eu já morei no Japão a trabalho e quis voltar aqui para o Japão. Ele está no Japão a trabalho ainda. Que ele diz, aqui é sensacional, a faixa de pedestre é maravilhosa, o metrô tem sinalização sonora sensacional, que me permite me deslocar de um lugar para o outro, né? As pessoas são extremamente respeitosas de quem tem deficiência e tal. Ele me diz maravilhas dos lugares. Olha, eu gosto daqui. Então, voltar para o exterior também, até do ponto de vista da carreira, pode me proporcionar essa experiência, né? Então, eu penso sim, é algo que eu quero fazer de maneira muito planejada, né? Para que seja uma experiência legal, né? Mas é algo que eu penso em fazer sim, né? É parte da carreira, e acho que, na verdade, você vai ver que as pessoas que entram nessa carreira porque elas gostam de ter a experiência de morar no exterior, morar no exterior, voltar. As pessoas gostam dessa diversidade mesmo, né? Em média, quantas línguas a pessoa precisa saber falar? Olha, em geral, o concurso varia um pouco, mas em geral, bom, hoje eu acho que espera-se que a pessoa fale espanhol e inglês, além do português. Eu não sei como é que está o concurso especificamente hoje, mas acho que é razoável a gente imaginar que, enfim, estando na região em que nós estamos, a gente tem que priorizar que o diplomata fale espanhol, né? A gente olhar os nossos vizinhos, o que eles falam, né? Vamos falar a língua deles, né? Que são os países com os quais a gente tem relações mais densas. Inglês, que é a língua internacional por excelência. Hoje você vai fazer uma reunião com gente de um conjunto minimamente amplo de países, o conhecimento comum é de inglês. Então, o inglês também. Francês é uma língua tradicional da carreira, tem paulatinamente perdido o uso como língua de trabalho em grupos de vários países, mas ainda é muito relevante em várias regiões. Então, geralmente, a gente estuda, né? No período em que eu estava no Rio Branco, faz um certo tempo, a gente estudava inglês, francês e espanhol, além de ter que ter algum nível de idiomas estrangeiros ao ingressar, e tinha opções de outras línguas também. Então, tinha opção tinha professor de árabe. Se queria estudar árabe, você ia lá e estudava árabe. Tinha de italiano ou de alemão, né? E aí você vai, eventualmente, a depender do lugar em que você está, né, e da dificuldade do idioma, vai aprendendo o idioma do lugar onde você está. Então, digamos, né, eu acabei dominando o italiano morando na Itália, né? Tem gente, você está exposto todo dia falando italiano, as pessoas falam italiano, você, né, bem ou mal você assimila, né? Mesmo que você não estude como deveria, pegar uma gramática, aprender direitinho, bonitinho, dominar, fazer um curso, você aprende na marra ali, né? No convívio diário, né? Aprende como criança aprende, né? Aprende convivendo com as pessoas que falam, né? Sem a habilidade da criança para aprender língua, né? Infelizmente. Hoje as crianças praticamente sabem várias línguas, né? Aprende na escola, com a internet. E estão numa idade em que elas estão muito propensas à assimilação, né? A gente, como adulto, tem mais dificuldade para aprender, né? Idiomas, sobretudo, né? A criançada assimila, que é uma coisa espantosa, né? Aqui no Brasil tem uma segunda língua, né, que no caso seria a língua oficial do Brasil, que é as Libras, né, a língua brasileira de sinais. Nesse caso também, o pessoal já foi cogitado também de ter que saber as Libras também, já que seria a segunda língua do Brasil? Não, pois essa é uma coisa interessante. Não tem esse trabalho, eu não sei em outros lugares do serviço público, né? E eu desconheço, né? Vitor, desconheço no Itamaraty, posso estar desinformado,
que tenha alguém no Itamaraty que se comunique por Libras. Eu não conheço, né? E que dependa de Libras, mas em teste poderia ingressar no concurso, né? E aí entra naquela coisa que eu comentei com você. No dia em que entrar alguém que precise de Libras para se comunicar, aí a gente vai, o Ministério vai ter que correr atrás de se preparar, porque não faz parte da nossa cultura hoje. Então, você veja, não existe isso, não tem isso institucionalizado de Itamaraty em nenhum nível que eu conheça, e eu pessoalmente desconheço. É aquela história, eu entrei no Itamaraty há mais de 20 anos, não acompanho o ingresso, como é o concurso, quem se candidata, quem é aprovado, então às vezes algum caso pode ter me escapado e não ser do meu conhecimento, mas eu, por exemplo, desconheço. Isso se reflete nesse desconhecimento. Agora, é algo, né, que eu imagino que a gente tenha, né, quando você comenta isso, é algo que eu imagino que a gente tenha que estar atento no Itamaraty, porque nós também nós temos que ter clareza de que o Itamaraty é uma instituição que presta serviço ao público também, né? Nós, para além de nos comunicarmos com gente de outros países, nós nos comunicamos com a comunidade brasileira. Nós, do Itamaraty, quer dizer, diplomatas, todos os funcionários do Itamaraty, também somos as pessoas que servem, que prestam serviço em consulados, por exemplo, né? Onde o brasileiro que mora no exterior vai lá procurar um passaporte, um documento, né, uma certidão qualquer, quer dizer, o serviço consular faz papel de cartório do Brasil no exterior, né? E aí você pode ter um brasileiro que se comunique com Libras, né? E como é que o serviço consular vai se comunicar com ele, né? Isso é algo também que tem que estar no nosso radar para que a gente preste um bom serviço à comunidade, né? Que também é uma das dimensões do trabalho da carreira diplomática, né? A gente não chama, né, serviço consular, a gente chama trabalho diplomático, não trabalho diplomático e trabalho consular, mas no Brasil a carreira diplomática faz os dois, né? E os demais funcionários de Itamaraty a mesma coisa. Então, realmente, acho que a gente usar Libras, aprender Libras, entender como lidar com Libras é algo que deveria estar na nossa área de atenção, sem dúvida. Particularmente como diplomata, o senhor acredita que essa questão de Israel consegue enxergar um fim para essa guerra que já dura tanto tempo? Olha, a gente no Itamaraty sempre tem um certo cuidado para não opinar sobre temas que não estão na nossa área de trabalho, né? Eu não estou lidando com essas questões como diplomata, né? Não estou em nenhuma a área que lide diariamente com as questões do conflito agora lá no Oriente Médio. Então eu tenho uma certa... Enfim, eu não posso muito falar como pessoa física, né? Porque isso também acho que é algo importante de ter clareza para dizer para você porque é complicado eu responder esse tipo de pergunta. Primeiro, ela não é a minha especialização no Itamaraty. Segundo, pelo seguinte, nós quando entramos no Itamaraty, né, nós como somos funcionários públicos de relações exteriores, temos a função de representar a posição oficial do Brasil sobre os determinados assuntos, né? Então eu não posso publicamente opinar, né, dar a minha opinião, porque eu me descredencio como alguém que eventualmente o Itamaraty vai dizer, bom, agora você vai ter que falar sobre esse assunto, você vai falar a posição oficial brasileira, que não é necessariamente a minha, né? Eu às vezes posso pensar diferente daquilo que é a opinião oficial brasileira sobre um determinado assunto, né? Como cidadão, eu poderia chegar e opinar, como qualquer cidadão pode, mas como diplomata e falando publicamente, eu tenho que tomar um certo cuidado em não opinar publicamente sobre algo que é um assunto sobre o qual eu só deveria opinar profissionalmente, sendo que não é a minha área hoje de tocar. Então, enfim, a gente observa, evidentemente, acompanha, é claro que eu converso com os meus colegas do que eu acho, o que eu penso e tal, mas assim, opinar publicamente sobre o assunto, para nós, é algo que tem, inclusive, vedação disciplinar mesmo, né? Não se espera que eu me pronuncie sobre um tema que não está na minha área de competência hoje. Vocês têm algum manual, assim, de regras que vocês têm que seguir? Um juramento, alguma coisa assim? Não exatamente, quer dizer, o que a gente tem, basicamente, são, enfim, você pode ter alguns manuais de conduta sobre alguns temas que são adotados, que são atualizados. Agora, essencialmente, o que você tem, né,
É a legislação, né? Você tem um regime jurídico do funcionalismo público que vale, em geral, para reger, né, as condutas do funcionário público, e no nosso caso, do Itamaraty, tem uma lei específica que se chama Lei do Serviço Exterior Brasileiro. Eu não me lembro o número da lei, mas existe, né? O pessoal da administração sabe isso de cor. Como eu nunca trabalhei na área da administração do Itamaraty, eu não tenho isso de cabeça, mas enfim, existe uma lei de serviço exterior que rege quais são especificamente as responsabilidades, as prerrogativas, né, dos diplomatas, quais são as normas disciplinares que a gente está submetido, né? Isso tudo é regrado, né, por lei. E, claro, você tem também alguns manuais de conduta e tal, que são redigidos, às vezes, sobre temas específicos, né? Como lidar com mídias sociais, por exemplo, né? Você tem recomendações do Ministério de como lidar com isso, porque é um assunto novo, ainda não tá, a gente não tem uma legislação que foi escrita para o funcionário público não previa isso, então você vai ter, mas basicamente é a legislação mesmo, né? É essencialmente o mesmo tipo de norma que se aplica ao funcionalismo público em geral. De que maneira a questão da diplomacia hoje está lidando com a questão da inteligência artificial? Olha, a gente lida basicamente, enfim, de duas formas, né? Uma é a seguinte: nós temos uma área no Itamaraty que é uma unidade do Itamaraty que trabalha, que é a divisão de temas digitais, né? Que, de certa maneira, é uma área que herdou aquele tema que eu falei lá no começo da conversa, que eu trabalhei, só que antes, com internet e tal, quer dizer, há 20 anos, há 15 anos, os temas que estavam mais evidentes eram de segurança cibernética, governança da internet. Agora, evidentemente, conforme as tecnologias digitais evoluem, outras coisas emergem, e aí essa parte da inteligência artificial especificamente emerge também como um assunto, e aí a gente se envolve nele. Quer dizer, esse é o lado do Itamaraty para fora, né? Emerge esse como um tema que tem que ser tratado, e nós temos que discutir internacionalmente como fazer, quer dizer, negociar isso, tratar desses assuntos, usar foros que lidam com temas digitais para a inteligência artificial. Eu acho que ainda é muito, muito prematuro para ver instâncias de discussão global, eu acho que ainda não estão conformadas. Como eu não tenho trabalhado com isso, eu posso estar desatualizado, mas existe uma política externa para a inteligência artificial, né? Acompanhar como outros países lidam, que normas eles adotam, às vezes começam rapidamente nesse tipo de tema. Por exemplo, alguém toma a iniciativa de propor um acordo internacional, olha, vamos estabelecer, até porque esses temas são de natureza transnacional mesmo, né? Digamos, uma solução de inteligência artificial que está disponível na internet e foi feita nos Estados Unidos, ela está disponível no resto do mundo rapidamente, com as características com as quais ela foi construída lá, a maneira de lidar com fronteiras é muito peculiar. Você tem que ter padronizações internacionais, tem movimentos dos países para dizer, olha, vamos tomar uma iniciativa aqui de regulamentar a inteligência artificial para evitar tal e tal e tal risco. Né? Então você começa a ter rapidamente negociações, né? Isso pensando na face externa, né? Uma discussão que eu acho que ainda não está posta, né, é se a gente pode usar e como a gente pode usar a inteligência artificial no nosso trabalho, né? Isso ainda não está, eu não vejo isso disseminado como uma prática institucional. Eventualmente, acho que alguém pode usar algum recurso de inteligência artificial no seu trabalho como uma ferramenta a mais que está ali disponível, né? Mas eu não me dou conta hoje no Itamaraty de que a gente tenha uma política interna do Itamaraty de, olha, bom, como é que nós vamos lidar com o uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho, né? Nós vamos usar isso, não vamos usar, como vamos usar, em que contextos é permitido, é incentivado ou é desestimulado. Acho que isso a gente ainda não tem. Mas certamente é um tema que tem que entrar, né? Entra, enfim, na produtividade de todo mundo e, sobretudo, acho que essa face internacional mesmo também é algo que tem que entrar. Como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial como algo que está no mundo, que está na relação das pessoas, que precisa, de alguma maneira, ser regulamentada, que precisa respeitar determinado conjunto de princípios, né? E ela tem, né? E como tudo que diz respeito às tecnologias digitais, ela tem essa característica de ser transnacional, né? Ela não respeita fronteira nenhuma, né? E isso é um campo importante de ação dos diplomatas, né? Todas essas coisas que
cruzam fronteiras internacionais sem muita limitação, né, despertam a nossa atenção. A gente tem que negociar com os outros, então, porque não adianta eu pensar uma solução para resolver a questão da inteligência artificial no Brasil se o resto do mundo estiver jogando de outro jeito, né? E a questão da urna eletrônica, diplomaticamente, isso é conversado do Brasil com os outros países? Olha, isso tradicionalmente esteve sim, né? O Brasil foi pioneiro, eu acho, nessa coisa de urna eletrônica, né? E eu me lembro de nos lugares onde eu estive, por exemplo, tempo em que eu estava na Itália, em vários outros postos, e me lembro também de ouvir outras pessoas falarem, havia em vários países interesse pela nossa solução de urna eletrônica, a gente querendo saber como é que a gente fazia para votar, porque na época em que a gente começou a adotar a urna eletrônica, isso era muito incomum no mundo. É aquela coisa, o pessoal votava em papel, apurava, levava, perdia, não sei o quê. Né? Aí o sujeito olhava a apuração brasileira e dizia, nossa, 2 horas já apurou, já sabe quem está eleito, todo mundo, não sei o quê. É eletrônico, é mais simples o processo. Isso sempre despertou muita atenção internacional, né? É algo, então, houve sempre interesse de outros países, e inclusive tentativa nossa, né, de disseminar, né, esse conhecimento que a gente tinha sobre a eletrônica, por entender que é uma contribuição para o processo eleitoral, para a estabilidade democrática, por entendermos que é uma forma mais segura de votar, né? Então isso, assim, historicamente, isso é uma questão. Eu acho que, pelo menos, desde que eu me lembro de estar no Itamaraty, quer dizer, do começo dos anos 2000, isso era algo que era apresentado, né? Porque essa é uma dimensão também da diplomacia, né? Que é a diplomação da cooperação internacional, né? De você oferecer para os outros países aquilo que você tem de bom, aquilo em que você tem algum conhecimento, né? Aquilo que desperta interesse dos outros países, dizendo, essa solução, a gente viu que vocês estão usando isso, funciona bem, como é que a gente poderia aprender com vocês, né? Isso é uma dimensão que é uma coisa muito boa da diplomacia, né? Porque a gente, né, vive com problemas, né? Todo mundo tem problemas, né? O mundo, os países para se relacionar têm problemas, e a cooperação é o lado muito positivo da diplomacia, que é onde você pode ajudar o outro, né? E isso é muito importante, né? Mesmo quando você tem problemas com alguns países, o fato de que você em outras frentes coopera com eles, torna a negociação daquilo que é problemático muito mais fácil, porque vocês têm interesses comuns. Você vai, é custoso eu brigar com aquele país ali que coopera comigo no determinado assunto, né? Então eu vou ter maior incentivo para chegar a um bom termo em alguma situação que é conflitiva. E a cooperação tem um papel importante na diplomacia, que é o de troca de conhecimento mesmo, e também de construção de amizades mesmo, né? De redes de apoio que amenizam conflitos também. Uma curiosidade, um diplomata, se ele quiser por algum motivo se candidatar a algum cargo político, ele tem que deixar a carreira diplomática? Não, ele tem que se licenciar. Ele se licencia ele pede afastamento, eu não sei exatamente a regra, mas enfim, não é incomum isso acontece com frequência. Ele fica licenciado da carreira durante o período eleitoral, se candidata, tendo sido eleito, ele também tem uma licença do Ministério para exercer mandato político, então ele tem licença para se candidatar e licença para exercer mandato político, caso ele seja eleito, caso ele não seja reintegrado ao Ministério e volta, mas ele não tem que se desligar em caráter definitivo da carreira, né? Ele se afasta, né? Não é incomum, né? A gente tem alguns diplomatas exercendo, né, cargo público eletivo, sim. Ou mesmo ser nomeado para algum cargo, né? Nomeado para algum cargo, em algum governo estadual, em alguma prefeitura também. Se você for convidado para exercer algum cargo que não é exatamente eletivo, mas que é um cargo político de nomeação, né, em outra instância, também tem um processo de cessão dessa pessoa para um outro órgão ou de afastamento para exercer um cargo de confiança em outra instância. Isso também enfim, tem possibilidades de acontecer. Que legal. Bom, Victor, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, nessa
primeira entrevista comemorativa dos nossos 11 anos de programa. Gostaria de agradecer a sua gentileza, a sua atenção aqui com o nosso programa. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, por gentileza. Felipe, bom, em primeiro lugar, obrigado. Fico muito feliz de participar desse período de comemoração de vocês. Acho que vocês realmente têm que comemorar 11 anos, é uma marca muito significativa. Espero ter contribuído para despertar a atenção das pessoas para a existência dessa carreira enfim, na suposição de que esse é um programa que é ouvido por pessoas que têm deficiência e que podem ter interesse pela carreira diplomática, eu queria aqui deixar uma mensagem de incentivo, né, para dizer, olha, é uma carreira que dá trabalho entrar, tem que estar disposto a estudar para entrar, mas não é impossível. Existe a possibilidade de a pessoa que tem deficiência ingressar na carreira se ela tiver interesse por ela e de ela estudar. Nós, e aí eu falo em nome do Comitê de Funcionários, pais responsáveis por pessoas com deficiência do Itamaraty, nós trabalhamos para tornar cada vez mais a carreira acessível às pessoas que têm deficiência, e eu acho importante que mais pessoas com deficiência tentem ingressar na carreira, porque a carreira tem que ser inclusiva, né? Isso é parte, o Brasil é diverso, o Brasil inclui pessoas, o Brasil é um país que tem pessoas com deficiência dentro da sociedade, é importante que a diplomacia espelhe o país, né, que a diplomacia seja parecida com o país também, que ela também contemple pessoas que têm deficiências, e à medida em que o número de pessoas com deficiência no Itamaraty aumenta, melhoram as condições para todo mundo, porque a gente tem mais possibilidade de conquistar condições mais adequadas para o exercício da profissão. Então, eu queria deixar como fecho essa mensagem de estímulo a quem está nos ouvindo e tem interesse pela carreira diplomática, para que tente, para que pense em estudar, para que leia livros sobre a área, para ver se tem interesse no assunto, e tendo interesse que insista, nós vamos trabalhar para facilitar as condições de ingresso das pessoas com deficiência na carreira. Então, enfim, acho que essa seria a minha mensagem final. Agradeço a você, a Thaís, pelo convite, pela possibilidade de participar, e fico à disposição de algum outro contato que vocês queiram fazer, de apoiar, de tentar trazer outras pessoas do Itamaraty para falarem com vocês, se interessar, alguma outra conversa adicional. E é isso, obrigado, boa tarde a todo mundo. Ok, conversamos com o diplomata Vitor Carvalho, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.